professor Glenis tem aqui na estrada com os profs e vamos para mais uma bela de uma aula, uma alegria de uma aula. E hoje a nossa aula vai ser sobre força de contato entre blocos. Vamos fazer aplicações às leis de Newton. Então bora lá, moçada, olha que alegria! Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Quando a gente analisa sobre força de contato entre blocos, moçada, nós vamos aplicar a segunda e a terceira lei de Newton, ou seja, a segunda lei, lei fundamental da dinâmica, força resultante é igual a massa vezes aceleração, e a terceira lei de Newton, ação e reação. Então, eu coloquei um exemplo para vocês aqui, um exemplo a princípio algébrico para que a gente possa entender. Olha só que bacana, que legal. Então assim, imagina que tem dois blocos, o bloco A, que tem uma massa MA, e um bloco B, que tem uma massa MB, as massas podem ou não ser iguais, ok? O que vai acontecer? Se eu estou empurrando o sistema, ou seja, eu estou empurrando os dois blocos, porque eles estão encostados entre si aqui, ó, eles estão encostados entre si. Eu estou empurrando o bloco A com uma certa força F, tá? Consequentemente, eu estou empurrando todo o sistema. Então, o que eu vou falar para vocês? Vai existir uma força entre esses blocos, porque eu estou empurrando tudo, mas eu quero que você entenda aqui que o bloco A, ele faz uma força de contato que eu vou colocar aqui, ó, sobre o bloco B. Então eu vou dizer que essa força é a força que o bloco A faz sobre o bloco B. Você vai falar, professor, mas essa força aqui é a força que você está fazendo. Não. Eu estou empurrando todo o sistema. Quem está diretamente empurrando o bloco B não sou eu. Eu estou empurrando o bloco A aqui. Quem está empurrando o bloco B é o bloco A. Então vai existir uma força que o A vai fazer sobre o B. Mas não esqueça que para toda ação existe uma reação. Da mesma maneira que o bloco A está empurrando o bloco B, eu vou dizer para você que vai existir uma força que o bloco B vai fazer no sentido contrário. Vai existir uma força feita aqui, que é a força que o bloco B faz no bloco A, que é a força de reação. São forças de ação e reação. E como toda força de ação e reação, o módulo da força que o bloco A faz em B é igual ao módulo da força que o bloco B faz em A. Mas isso apenas em módulo, né? Porque são vetores diferentes. Esse é um vetor para a esquerda, como vocês estão vendo, esse é um vetor para a direita, ok? Mas em módulo eles são iguais. E, consequentemente, o nosso objetivo nesta aula é calcular esta força de contato existente entre os blocos. Qual é a força existente de contato entre os blocos? Você fala assim, professor, como que eu vou calcular essa força de contato? Bom, primeiro passo, nós vamos analisar o conjunto como um todo, e o primeiro passo você precisa encontrar a aceleração. Então, moçada, nós vamos fazer por passos. E o nosso primeiro passo vai ser encontrar a aceleração. Como que eu vou encontrar a aceleração? Primeiro, você vai analisar isso como se fosse um conjunto inteiro, ok? Como eu estou empurrando, eu que estou fazendo a força F, eu estou empurrando os dois blocos. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, você sabe que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força resultante, eu estou empurrando os dois blocos com uma certa força. Tem alguém no outro lado lá tentando impedir o movimento? Tem alguém segurando? Tem alguém tentando impedir com que eu empurre os blocos? Tem ou não? Não tem? Então a força resultante é a própria força que eu estou fazendo. Então essa força resultante equivale exatamente à força que eu estou fazendo. E a massa, professor? A minha pergunta é, se a força resultante é a força que eu estou fazendo a força F. E eu estou empurrando quem? Eu estou empurrando os dois blocos que estão à frente. Claro, se eu vou empurrar algo aqui, tem um bloco aqui e um bloco depois, quer dizer que eu estou empurrando os dois blocos. Então, consequentemente,
essa força ela está empurrando tanto a massa do bloco A quanto a massa do bloco B. Então, a primeira situação, o primeiro passo você já fez. Você calculou a aceleração do teu sistema. Você vai ter a força que eu estou fazendo, a força que está empurrando os blocos. Você terá a massa dos dois blocos e automaticamente você calcula a aceleração desses blocos. Então o primeiro passo nós já fizemos, que é encontrar a aceleração dos dois blocos, ok? Não esqueça, consequentemente, como nós vimos já lá desde o começo, essas massas aqui, necessariamente elas devem estar em quilogramas, tá? Se tiver em gramas, você tem que transformá-las, tem que estar em quilogramas. As massas estando em quilogramas, ele vai te dar esta força que estará em newtons, achou a aceleração. Tá, professor, mas eu não quero a aceleração, eu quero encontrar a força de contato entre os blocos. E a força de contato é a força que o bloco A está fazendo no B, ou a força que o B faz no A, que o valor é o mesmo. Então, a partir do momento que encontrar uma, a outra você encontrou, porque elas têm o mesmo módulo. E para isso, moçada, o segundo passo vai ser você isolar os corpos. Então, o primeiro passo, você achou a aceleração, bem simples, e agora você isola um dos corpos. Professor, qual corpo eu vou isolar? Qual você quiser. O que é isolar o corpo? É você olhar só para ele. Como assim, professor? Vamos fazer o seguinte, vamos isolar o bloco B. Quando isolo o bloco B, eu vou desenhar só ele. Eu vou olhar só para ele e esquecer do resto. Então, vou fazer aqui, ó, isolando o bloco B, nós teremos esta situaçãozinha aqui. Olhar só para o bloco B. Então aqui está o bloco B. Aqui está o bloco B. E se eu olhar só para ele, eu vejo que sobre ele tem apenas uma força sendo aplicada, que é a força que o A faz no B. Se eu olhar só para ele, estou olhando só para o bloco B, não tem essa força que o A está fazendo no B? Então eu vou isolar o corpo e olhar só para ele. E aí, simplesmente eu vou usar a segunda lei de Newton novamente. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E aí eu pergunto para vocês, quem é a força resultante? Você esquece lá, você isolou o bloco e olha só aqui. A força resultante é a força que está sendo aplicada sobre o bloco B. Ah, professor, mas e essa aqui? Não, essa daqui é ele, o bloco B está fazendo sobre o A. Eu quero as forças que estão sendo feitas sobre o bloco B. E sobre o bloco B, quem está fazendo força é o A, que é essa força aqui. Então, a força resultante é exatamente a força de contato que eu quero, é a força que o A está fazendo no B, que é igual a massa. Qual corpo eu isolei? Ah, professor, eu isolei o bloco B. Então, você vai usar a massa só do B, vezes a aceleração, que você acabou de encontrar no seu primeiro passo. Você encontrou a aceleração, por isso que a primeira coisa você tem que encontrar a aceleração, e a partir disso você encontrou a força que o bloco A está fazendo no B, que não pode esquecer que tem o mesmo valor que a força que o B faz no A. Essa é a força de contato entre os blocos. Aí, lógico, está se perguntando, ah, professor, beleza, mas o professor isolou o bloco B, ficou fácil. Eu poderia ter isolado o bloco A? Claro que poderia. Olha só, vou fazer aqui, ó, agora isolando A. E se eu isolar o bloco A, tem que dar a mesma resposta, tá? Porque não esqueça que a força que o A faz em B é a mesma força que o B faz em A. Então tem que dar o mesmo resultado. Isolando o A, você vai desenhar só o bloco A. Então, vou fazer pequenininho aqui. Você tem aqui o bloco A, consequentemente. E quando você olha só para o bloco A, aqui ó, coloquei minha mão olhando só para o A, quantas forças estão sendo feitas sobre o bloco A? Se você olhar aqui só para o bloco A, você tem essa força que está feita sobre ele,
e esta força que está feita sobre ele. Então você tem a força F atuando sobre o bloco A, mais uma força no sentido contrário, que é a força que o B está fazendo sobre o A. Isolou o bloco A? Opa, o que nós vamos usar? Segunda lei de Newton, ou seja, força resultante é igual a massa vezes aceleração. E aí eu pergunto, quem é a força resultante? Neste caso, só tinha uma força atuando sobre o bloco B, era essa força aqui. Então por isso que a força resultante é ela própria. Agora, a força resultante, você vai olhar, opa, não é só uma força que está atuando sobre ele, são duas. Uma está empurrando e a outra está segurando. Então a força resultante vai ser quem? Vai ser a força F, que eu estou empurrando, menos a força que o bloco B faz no A, que é igual a massa do A, que eu isolei o corpo A, vezes a aceleração que eu encontrei primeiro de tudo lá no passo 1. Pronto, você vai encontrar a força que o B está fazendo no A, que vai ser igual, vai dar o mesmo valor que a força que o A faz no B. Então, moçada, essas são as situações para você encontrar a força de contato entre os blocos. Separe por passos, organize o seu exercício. Primeiro, vê se a massa está em quilograma. Está, professor. Aí, primeiro passo, acha a aceleração com a força resultante, que é a força que está aplicada sobre todo o sistema. E o segundo passo é você isolar um dos corpos. Tanto faz. Em geral, é mais fácil você isolar sempre o último lá do movimento, tá? Porque quando você isola o último, só tem uma força atuando sobre ele. Se você isolar o primeiro, você tem duas forças, mas vai dar o mesmo resultado. Estamos entendidos? Entendeu a ideia? Ah, professor, eu entendi. Ah, que alegria. Então vamos fazer uma aplicação, vamos fazer um exemplo? Bora lá, um exemplozinho pra gente resolver. Então nós temos dois blocos, bloco A e bloco B. O bloco A tem uma massa de 2.000 gramas, o bloco B tem uma massa de 4 quilogramas. E a força que está empurrando esses dois blocos é uma força de 60 newtons. A pergunta é, qual a força de contato entre os blocos? Bom, antes de mais nada, vou dar uma analisada no exercício, vou olhar primeiro as unidades. Opa, professor, a massa está em gramas. Não pode, vou transformar para quilogramas. Vou dividir por 1000 e vou encontrar, logicamente, que vale 2 quilogramas a massa do bloco A. 2.000 gramas são 2 quilos. Deixa primeiro o sistema internacional. Fechou, professor? Então agora só a gente analisar. Ele quer a força de contato entre os blocos. Não esqueça que o que nós temos aqui? Nós temos que, da mesma maneira que o bloco A faz uma força sobre o B, então nós temos uma força que o A faz sobre o B, nós também temos uma força que o B faz sobre o bloco A, que é a força de contato entre os blocos. Bom, então já identificamos as forças, analisamos as unidades, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, achar os passos, achar a aceleração do seu sistema. Como, professor? Não esqueça que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Primeira coisa, a força resultante é que empurra todo o sistema. Esta força que está empurrando os dois corpos equivalem a 60 newtons. E esses 60 newtons empurra o corpo A, empurra o corpo B ou empurra os dois? Fala, professor, empurra os dois. Então eu vou usar a massa dos dois corpos, 4 kg do bloco B mais 2 kg do bloco A, e eu acabei de encontrar a aceleração dos blocos. Então aqui vai ser 60, 4 mais 2 dá 6 vezes a aceleração. Eu vou passar esse 6 dividindo o meu 60 e acabei de encontrar que a aceleração dos blocos equivale a 10 metros por segundo ao quadrado. Encontrei a aceleração, mas ele não quer a aceleração, ele quer a força de contato entre os blocos.
Então, qual que é o nosso segundo passo? Isola um dos blocos. Qual que eu vou isolar, professor? Eu vou isolar, lembra que eu falei? Sempre o último do movimento. Se eu estou empurrando daqui, vou isolar o bloco B. Mas, tanto faz. Nesse caso, eu vou isolar o bloco B. Ou seja, o que é isolar o bloco B? É olhar só para ele. Você vai colocar a mão aqui, ó, como se a tua mão fosse o bloco B e você olha só para ele. Olha só, se você olhar só pro danado, você vai ter isso aqui, ó. Isolei o bloco B, estou desenhando só o bloco B. E quantas forças atuam sobre o bloco B? Você vai falar, professor, sobre o bloco B só tem essa forcinha verde, que é a força que o A faz. Isso mesmo! Então você só tem essa força, que é a força que o bloco A faz sobre o bloco B, que é justamente a força de contato entre os blocos. Vou até puxar uma flecha aqui, ó. A força de contato é a força que o B faz no A, ou a força que o A faz no B, tanto faz, porque elas têm o mesmo módulo, lembram? Então, simplesmente eu vou usar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E você dá uma olhadinha ali e pergunto para vocês, qual força está atuando sobre o bloco B que eu isolei? Simplesmente a força que o A faz em B. Qual bloco que eu isolei? O bloco B. Então eu vou usar a massa do bloco B, que equivale a 4 kg, e a aceleração que eu acabei de encontrar, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, a força que o A faz em B ou que o B faz em A equivale a 40 newtons. Esta é a força de contato entre os blocos, 40 newtons. Ah, professor, e se eu isolasse o bloco A, daria a mesma coisa? Claro que daria a mesma coisa. Ah, professor, duvido. Então olha aqui pra mim, eu vou isolar agora, olha lá, ó, isola o corpo A. Se eu isolar o corpo A, é como se você colocasse a mão no corpo bloco A aqui, ó, e olhasse as forças que atuam sobre ele. Vou fazer aqui, isolando o bloco A. Olha só que legal. Se você isolar o bloco A, você vê quantas forças atuam sobre o bloco A. Primeiro, sobre o bloco A, atua a força que está empurrando tudo. Atua a força F para cá. Mas não esqueça que no bloco A tem uma força aqui, ó. Lembra? Colocou a mão sobre ele. Tem uma força aqui, ó, que é a força que o B faz sobre o A. Então você tem uma força no sentido contrário, que é a força que o B faz sobre o A. Identificou as forças? Identifiquei, professor. Então agora simplesmente aplica a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante que está aplicando sobre os blocos? Agora não é mais uma, é duas. Quem? É uma empurrando e a outra tentando segurar. Se uma empurra e outra tenta segurar, a sua força resultante vai ser a força F que eu estou fazendo, menos a força que o bloco B faz no bloco A. Lembrando que a força que o bloco B faz sobre o bloco A é justamente a força de contato entre os blocos, que é o que ele está pedindo, ok? A massa, qual você sempre vai usar depois que você achou a aceleração. Para achar a aceleração, você usa a massa de todos os blocos. Depois que você achou a aceleração, aí quando você isola, você usa a massa apenas do bloco que você isolou, ok? A massa do bloco que você isolou do bloco A vale quanto? 2 kg. E a aceleração do bloco vale 10 metros por segundo ao quadrado. E agora você vai encontrar a força que o B faz em A, que é a força de contato entre os blocos. Bom, qual que é a força F que eu estou fazendo? 60 newtons. A força F é 60 newtons, menos a força que o bloco B faz em A, 2 vezes 10, 20. E olha só que legal. Eu vou pegar este meu FB aqui, que está menos, passo para lá e ele vira mais. O 20 está mais, passo para cá, vira menos. Nós teremos que 60
menos 20 é igual à força que o bloco B faz no bloco A. E que ainda parece que 60 menos 20 continua sendo 40. Então, a força que o bloco B faz sobre o bloco A equivale a 40 newtons, assim como eu tinha falado para vocês, dá o mesmo resultado, porque são forças de ação e reação. Moçada, então dei um exemplo aí, independente quantos blocos você tenha em contato. Siga os passos. Primeiro, olhe as unidades se está tudo correto. Depois, com a força aplicada ao primeiro bloco, você acha a aceleração e depois você vai isolando os corpos, já que você já colocou todas as forças que atuam sobre ele. Foi claro no que eu falei pra vocês? Essa aula de blocos é muito legal. Então fique ligado, moçada, que isso é uma aplicação às leis de Newton. A segunda lei, que é a lei fundamental da dinâmica, força resultante igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei, que é ação e reação. Não esqueça, antes de fechar o vídeo, se inscreva no nosso canal, dá um like nos vídeos, compartilhe com a galera e siga também a gente no Instagram. Qual o Instagram, professor? Aquele que você já conhece. Eu não conheço, conhece. Qual, professor? Aquele na estrada com os profs. Moçada, um grande abraço pra vocês, bons estudos e qualquer coisa, estamos aqui. Um abraço, diga um tchau pra mim, pessoal.